Como bem sabemos, nós estamos estudando durante esses meses agora sobre a identidade da igreja, sobre a sua essência, sobre o seu DNA. E nós temos seguido vários textos no livro de Atos ao longo desses dias, mas não necessariamente só expondo os textos de Atos, mas vendo o que aconteceu na igreja ao longo da história, para entender como Deus trabalhou a igreja neotestamentária para se tornar aquilo que ela se tornou e aquilo que nós devemos ser. Um dos textos no livro de Atos é o texto que eu não vou pregar hoje, é o texto de Atos capítulo 5. Uma história interessante e chocante, que é a história de Ananias e Safira. Não sei se você já leu na sua Bíblia. Esses dois irmãos eram membros da igreja, e eles, e nós lemos lá em Atos 2, nós lemos que a igreja costumava, naquele período, vender as coisas e entregar para os apóstolos administrarem, para que as pessoas necessitadas fossem assistidas. Mas era um costume, ninguém era obrigado a fazer isso, não tinha nenhuma lei a esse respeito, mas muitos acharam que deveriam fazer isso e fizeram. E um casal, o senhor Ananias e a dona Safira, eles tinham um campo, e eles foram e venderam o campo. E Ananias veio só que antes de entregar o dinheiro, que eles resolveram entregar, eles fizeram a seguinte combinação. É o seguinte: vamos entregar só a metade e vamos guardar o resto. Era um direito deles. Eles podiam fazer isso tranquilamente. Só que eles chegaram para o apóstolo e disseram para o apóstolo: olha, nós vendemos o campo, aqui está todo o dinheiro. E vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Lembram? Ananias morreu. Pedro virou-se para ele e perguntou assim: por que é que você mentiu para o Espírito Santo? Por que é que você mentiu para o Espírito Santo? E puf, caiu. O corpo dele foi levado, passaram algumas horas, chegou a dona Safira, sem saber do acontecido. E contou a mesma história. E o texto diz que ela também morreu na hora. Existem aqui algumas lições importantes para a gente dar início aqui ao tema que vamos estudar. E é por isso que esse era um dos temas que está aqui alinhado para nós estudarmos. A igreja, ela precisa sim da contribuição voluntária dos crentes. E a igreja também deve lidar com uma coisa chamada disciplina. No devido tempo nós vamos chegar nessa parte da disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a questão da contribuição e da maneira como Deus resolveu sustentar a igreja por meio de uma graça. Nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios que a contribuição da igreja da Macedônia e a contribuição da igreja dos Coríntios deveria ser um ato de graça, porque isso é uma graça que nós já recebemos. E o que eu vou fazer com vocês então hoje na exposição é pegar um texto lá do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25, os primeiros versos do capítulo, e depois vou fazer o paralelo desse texto com a verdade neotestamentária e aplicar para a nossa vida como igreja aqui hoje. Então, Êxodo 25, os 8 primeiros versículos daquele capítulo. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, deles
dele recebereis a minha oferta. E essa é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e de madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra, por toda ela, o Antigo e o Novo Testamento, que nos ensinam a respeito de quem o Senhor é, de quem nós somos e a Tua vontade para nós dentro do Teu plano. E nós rogamos, ó Deus, que nos dê clareza nessa manhã para entender a Tua palavra e entender a maneira como recebemos a graça de poder contribuir na igreja, no corpo, nas missões. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine e nos fale, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem. Problemas que nós temos com a questão da contribuição e das ofertas na igreja. O primeiro deles, há um certo tom, há uma certa questão de vergonha. Porque se você liga a televisão e começa a ver os abusadores, você fica com vergonha. Eu tenho vergonha. Porque eles fazem esses abusos e essa apelação e literalmente exploram pessoas por todos os meios, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja em templos. Exploram as pessoas em nome da fé. E alguns literalmente roubam essas pessoas. Eu já tive com pessoas pessoalmente que entregaram tudo que tinham para líderes dessas igrejas e perderam tudo, na promessa de que Deus ia dar em dobro, Deus ia dar em triplo. Vai lá, entrega, você vai receber. Foram enganados. Aliás, tem até alguns casos já na justiça em que algumas dessas igrejas estão sendo compelidas a devolver algumas dessas coisas que foram fruto desses abusos. Então, há pessoas que têm vergonha de falar sobre esse tema. Eu não tenho absolutamente nenhuma. Primeiro, porque o meu Senhor Jesus falou várias vezes sobre esse tema, os apóstolos falaram sobre esse tema, está na Bíblia, mas eu tenho que começar com esse disclaimer. Eu não sou, e nossa igreja não é igual esses covis de salteadores. Que isso fique muito claro para quem está aqui e para quem nos assiste. Mas é óbvio que a igreja vive das doações dos seus membros. Dentro desses problemas que nós costumamos ter sobre a questão da contribuição, é que em muitas igrejas nós somos convidados ou somos ensinados a dar por impulso. O que significa dar por impulso? Eu vou aqui... veja bem, o nosso culto, ele tem... Eu acredito que o culto, ele deve envolver todas as partes do nosso ser. Ele deve envolver a nossa mente, e ele deve envolver o nosso coração, e ele deve envolver as nossas emoções. Então, se você já observou suficientemente o seu pastor, você sabe que eu me emociono com muitas coisas. Eu não consigo começar a falar da graça de Cristo sem me emocionar, porque ela é o maior presente que eu recebi. Eu não consigo começar a falar do meu Salvador sem me emocionar. Mas eu podia também começar aqui a apelar para o seu coração e começar a emocionar você e começar a te pedir dinheiro. Eu nunca tentei e nunca tentarei. Mas acho que eu conseguiria tomar alguns cruzados ou cruzeiros de alguns. Cruzados é bom, hein? É da sua época, né, Flávio?
E as pessoas, então, ao longo da história da igreja, em várias igrejas, são ensinadas. Então, o que você faz? Na hora da coleta, você coloca uma música bem emocional e o pastor começa a falar da graça e começa a apelar para o seu coração. Quem sabe do seu coração passa para sua mão chega no bolso, chega na carteira e você dá. E essa é a educação que é dado por muitos. Não, tem que ser um negócio espontâneo na hora. Eu acho que esse é um problema. Nós vamos aprender hoje sobre como devemos dar. Um ato muito do coração, mas muito consciente. Muito sóbrio diante de Deus. O terceiro problema é a nossa visão das posses. A gente tem uma noção, uma ideia que é própria de nós seres humanos e que é muito tola. Se Deus é meu, se Deus me deu, agora é meu. Quero dizer para você, bobagem, tolice. Você não tem nada e eu não tenho nada. Nada. Quando eu era adolescente, na adolescência a gente gosta de comprar umas roupinhas assim mais legais e tal. Depois a gente perde algumas vaidades, compra mais barata mesmo. Mas eu ia na importadora que tinha lá em Goiânia e comprava. E eu me lembro que eu comprei uma calça jeans novinha, não lembro a marca mais. E eu namorava uma moça, tampa os ouvidos aí, Denise. Eu namorava uma moça e eu tinha uma aliancinha de compromisso, né? Eu tinha 14 anos, vai gente, perdoa, né? E eu tinha comprado um sapato de veludo. Gente, era o top da moda. Era o top da moda. Fui para a igreja, voltei com os pais da moça para a casa dela, e aí depois fui para casa a pé. Eu, a minha Bíblia debaixo do braço, a minha carteira de identidade, uns dois, não sei nem que moeda, eu já falei em cruzado, né? Não sei nem que moeda era naquela época, mas era uma miséria, e fui descendo a rua. Pararam os caras, olha só o abuso, né? Num Fusca, tinha que ser num Fusca. Pararam os caras num Fusca, desceram e me assaltaram. Levaram a minha Bíblia. Não, deixa eu contar a história. A minha calça era novinha, aí o cara de dentro do carro, o motorista lá, né, ligado, o cara com a arma em cima de mim, tira a aliança do dedo dele. Tuf, levou a minha aliancinha de compromisso. E aí o cara de dentro do carro, ele era do maligno mesmo, né? Ele virou assim e falou assim, a calça dele é nova, tira a calça dele. Eu falei, meu Deus do céu. E lá eu no meio da rua, os caras com a arma na minha cabeça, e eu no meio da rua tentando tirar as calças para entregar pro ladrão. Minha calça novinha. E o que estava atrapalhando? O sapato, meu sapato de veludo, cinza. E eu fui tirando aquele negócio e o cara virou assim pra mim e falou assim, tira o sapato, tira o sapato. Eu virei pra ele assim, o sapato não. E não tirei. Não tirei. Mas nem as calças, nem o sapato, nem a aliança de compromisso, nenhuma daquelas coisas de fato me pertenciam. Nem minha Bíblia que aqueles safados levaram. Queridos, nós não temos nada nesse mundo, tudo pertence a Deus. E as coisas que nós julgamos porventura acumular aqui nessa terra, Deus fala assim, cuidado, porque o ladrão leva, a traça corrói e a ferrugem destrói tudo. Você lembra, né, Ale, do seu Palio? Pois é. Ele tinha um Palio. Você achava que você tinha um Palio? Nem meio. Nós não temos nada nesse mundo, queridos. Então, quando nós aprendemos a mudar a nossa cabeça e descobrir que eu não tenho nada, e que então eu não posso usar como eu quero aquilo que Deus colocou na minha mão, eu descubro que eu sou um mordomo das coisas que pertencem a Deus. Aí nossa perspectiva muda.
Eu sou um mordomo, eu não tenho nada. E agora eu passei a ser um gestor responsável das coisas que pertencem ao meu Senhor. Eu sou só um servo. Eu sou só um servo. E esse texto, ele nos fala como é que Deus move o coração dos homens para cumprir e fazer cumprir a vontade dEle, a obra dEle, o projeto dEle. E eu creio que nós temos muito a aprender. Tem um contexto para entender o texto. Primeira coisa, esse livro de Êxodo, ele está dentro de um conjunto de 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Em cima desses 5 livros está a base de toda a revelação bíblica. Ela é o começo e todo o resto da revelação é construída em cima desses 5 livros. Se você quer entender a Bíblia bem, um bom lugar para você estudar com profundidade são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. O primeiro livro conta que Deus é o dono de todas as coisas. Diz que Deus um dia resolveu criar e criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele fez todas as coisas. E tudo que tem no céu e tudo que tem na terra pertence a quem? A Deus. Ele é o dono. Diz o texto de Gênesis que Deus colocou o homem no jardim numa posição muito privilegiada como um mordomo. Ele, olha, tá tudo aqui e está à sua disposição para você usar. Você usa essas coisas para cumprir a minha vontade, por isso eu quero que você cresça, se multiplique, encha a terra, leve o jardim até o fim. E você pode fazer bom uso. Deus não faz isso? Diz o texto no capítulo 2 que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e guardar. Ele era mordomo do jardim. Mas Deus deu uma liberdade tal para esse mordomo que disse assim, olha, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal fica longe, não come. Grande liberdade, tremenda restrição para esse mordomo. O mordomo quebrou as regras. Ele deveria ser demitido. Aliás, ele foi colocado para fora do jardim. Mas interessantemente, o Senhor daquele jardim não deixou nem de lidar e nem de relacionar-se com os seus mordomos. Ele diz assim, eu vou restaurar o seu trabalho, eu vou restaurar a sua posição, eu vou colocar você de volta nesse serviço. E ele faz isso por um método chamado adoção. Ele pega o mordomo e adota como um filho, coloca de volta na casa e diz, toma conta do meu jardim. Cuida das minhas coisas. E aí então nós começamos a entender que filhos devem ser bons mordomos dos pertences do pai. Muito bom. Eu acho interessante, pela graça de Deus, meus filhos, eles, como qualquer filho, eles gostam de gastar dinheiro, tá? Eles não são exceção, ok? Você não é exceção, Vitória. Não é. Mas eu acho muito interessante quando eles olham alguma coisa que eu vou fazer, alguma coisa que eu vou comprar, ou que eles querem comprar, e eles falam assim, não pai, isso é muito caro. Quero fazer diferente. Porque eles sabem que eles, ainda que tenham total liberdade, olha, eu na minha insanidade dei um cartão de crédito para eles. Mas eu já aprendi que eu posso ficar tranquilo, que eu não levo sustos quando chega a fatura. Até porque cada compra eu fico sabendo na hora pelo SMS. Mas há uma consciência de mordomia. Há uma consciência de mordomia. Eu sou funcionário de uma instituição que é grande. E eu sou responsável por um orçamento grande.
mas eu sei que daquele orçamento que eu tenho à minha disposição para fazer um serviço, eu não só tenho que dar conta, mas eu tenho que dar conta de uma mordomia sobre aquelas coisas. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Deus então chama esse povo, adota esse povo, diz: vocês são meus filhos e eu quero fazer uma coisa, eu quero que vocês construam uma casa para mim. É isso que está acontecendo aqui. E se você pegar os capítulos 25, 26, 27, 28, 29, Deus vai dando a planta arquitetônica de cada coisa que deve ter nessa casa. Então Deus já havia mostrado como que isso ia ser. Moisés tinha visto essas coisas e agora Deus faz uma descrição detalhada. Na arquitetura, alguns de vocês sabem, eu sou arquiteto frustrado, isso se chama um memorial descritivo do projeto. E aí então Deus vai dizendo: olha, primeiro vocês têm que comprar o material. Ou vocês têm que adquirir esse material de alguma coisa. E nós lemos ali que Deus falou: eu quero ouro, prata, bronze, madeira, peles de animais e etc. Tragam-me essas coisas. E Deus então vai dizer como Deus estabelece a cor de cada coisa nesse projeto dessa casa. Verso 8 do texto: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ora, irmãos, a gente sabe, Deus mesmo vai dizer na Escritura que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, Ele não habita em lugares, mas Ele ia colocar ali uma representação da presença dEle no meio do povo dEle, dizendo: vocês são meu povo e eu habito no meio de vocês, que ninguém mexa com vocês, porque vocês são meu povo. O povo então, caminhando naquele deserto rumo à terra que Deus havia prometido, eles tinham que ter a consciência de que eles estavam andando na terra de Deus. Olha só o Salmo 24: ao Senhor pertence a terra, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. As pessoas são de Deus, pertencem a Ele. Foi Deus quem fundou essa terra. Deus a colocou sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. E na verdade, no final das contas, quando nós entendemos a verdade, nós entendemos que nós não somos possuidores de nada. Nem a terra que Deus estava levando aquele povo para ir era de fato deles. Aliás, esse Salmo 16, que é um salmo que nós dizemos messiânico, ou seja, seriam palavras que no futuro seriam ditas pela boca do Senhor Jesus Cristo, essa é a ideia do Salmo. Ele diz assim: tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum outro bem, eu só tenho o Senhor. Você pode dizer isso? Jesus Cristo, eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Nós só temos isso, queridos. E Deus então diz: eu vou representar essa realidade, essa verdade com um tabernáculo que vocês vão fazer para mim. E quem vai lá no meu escritório, agora está em cima de uma estante, a maioria das pessoas já não vê mais. Eu tenho lá um brinquedo de criança, os pais de crianças menores podem fazer isso, que é a construção de um templo lá do Antigo Testamento. Existe o tabernáculo, tem tudo isso que você pode construir. E eu ponho meus alunos de pós-graduação de vez em quando para fazer isso. Nós precisamos ter essa clareza da representação de Deus no meio do seu povo. Vocês me farão uma casa que vai representar, e vocês vão fazer segundo tudo que eu vou mostrar como um modelo, como uma maquete do tabernáculo. Todos os móveis, tudo vocês vão fazer desse jeito. Eu me lembro quando a gente comprou a nossa dívida aqui da Barra Funda. Você fala assim: eu comprei um apartamento. Isso é mentira. Você compra uma dívida. E eu já falei para vocês, né? Está todo mundo convidado para a festa quando nós pagarmos a última prestação do apartamento, tá? Vai ser no dia 4 de outubro, reservei o salão de festa, ok? Todo mundo convidado, tá? 4 de outubro de 2041. Então, todo mundo lá, certo? Todo mundo lá. 30 anos, não é?
Eu lembro quando a gente comprou o apartamento, a coisa que eu mais queria era pegar a planta. Aí eu baixei, como eu sou um arquiteto frustrado, baixei um programa da internet que você monta as coisas em 3D. E eu fui aprender a mexer, não é AutoCAD, é uma coisa mais simples. Eu fui aprender a montar em 3D. Enquanto aquele apartamento não ficava pronto, eu coloquei móvel, eu tirei móvel, eu colocava as coisinhas, botava boneca, eu fazia tudo. Porque existe uma ansiedade por ver aquilo pronto. E a gente poder ver o modelo daquilo que vai ser. Deus vai descrevendo. No dia que você aprender a ler o livro de Êxodo e esses capítulos desse jeito, imagina a expectativa do povo. Deus descrevendo e eles pensando, gente, isso vai ser lindo demais. Porque não é a minha casa, é a casa do meu Deus. Leia o livro de Êxodo, essa parte desse jeito, você vai ver que você vai ler com uma luz diferente. A expectativa de saber que ia ter um dia da mudança, que Deus ia morar no meio deles. E que eles tinham o prazer de participar de uma obra que é de Deus. Eu não vou me cansar de falar isso para vocês, gente. As coisas que nós fazemos aqui nesse mundo não são nossas e não são para nós. A pergunta que nós temos que fazer diante de Deus é: Senhor, o que o Senhor tem preparado para a minha vida? Inverte isso. Senhor, na história do Senhor, qual o papel que o Senhor reservou para mim? E você vai viver a vida diferente. Isso, às vezes as pessoas ouvem assim, lindo que o pastor possa dizer isso. Esquece, gente, isso não é para pastor, não, isso é para o crente. É cada um de nós perguntando, Senhor, o Senhor tem um projeto. Qual o meu papel no projeto do Senhor? Porque eu quero viver para o Senhor. Quer um exemplo disso? Pega Jesus Cristo. O Filho encarnado de Deus viveu aqui nessa terra exclusivamente para cumprir a vontade do Pai. Um pai e um filho. Um pai e os filhos. Façam essa pergunta: Senhor, como é que eu me encaixo nessa história que é tua? No caso, o povo no deserto, pronto para construir o tabernáculo, que eles iam se regozijar em saber que Deus estava morando no meio deles. E é aqui então que entra o nosso tema a respeito da contribuição. E a primeira coisa que a gente aprende é que existe uma ordem. Deus fala a Moisés no verso 2 e diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada ou uma oferta levantada diante de Deus. Eles tiravam aquela oferta e consagravam aquela oferta. Agora, como é que aquelas pessoas deveriam entender a oferta que eles levariam? Isso aqui é meu, isso é meu, então agora eu vou dar um pedacinho para Deus. Esse é o pior pensamento que nós podemos ter. O pensamento bíblico é: tudo é de Deus e Ele me fez mordomo de tudo que pertence a Ele. Então agora eu vou reservar uma parte dessas coisas que Deus me deu na mordomia para executar essa obra específica do tabernáculo. E Deus então ordena que sejam levantadas as ofertas. Lembra de uma coisa, queridos? Deus não precisa de uma casa. Deus não precisava do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, era para o povo entender que Deus estava morando no meio deles. Deus podia dizer assim: olha, vocês me desculpem, queridos, mas a terra é minha. Eu moro onde eu quiser. Eu faço a casa que eu quiser. Os meus anjos constroem com o material que eles quiserem. Eu não dependo de vocês, Deus está dizendo, mas eu quero vocês participando naquilo que é meu. Então Deus decidiu que faria todas aquelas coisas pela mediação do seu povo, ensinando o povo a respeito das coisas que pertencem a Ele. Deus então entrega a construção do tabernáculo à vida do seu povo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. É isso que Paulo estava falando lá aos Coríntios. Tem irmãos necessitados. Vocês querem participar dessa graça?
Vocês querem participar dessa graça? Essa é a pergunta. Ora, queridos, quando nós chegamos no Novo Testamento, aquele tabernáculo físico, ele vai embora. Deus fala, tá vendo como eu não precisava de uma casa para morar no meio de vocês? Quem precisava da casa eram vocês, para entender que eu estava no meio de vocês. E aí quando a gente começa a ler o Evangelho de João, a gente chega lá para as tantas e lê assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Adivinha qual é esse verbo habitar? É um verbo que a gente não usa muito no dia a dia, mas é o verbo tabernaculou. Ele pegou e montou o seu tabernáculo, ou ele montou a sua tenda. Então vamos ler de novo. E o Verbo se fez carne e ele montou a sua tenda entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E nessa tenda vimos aquilo que o povo deveria ver lá no Antigo Testamento, mas agora nós vimos de uma maneira clara, vimos a glória, porque o Filho único de Deus está aqui no nosso meio. Então alguém poderia raciocinar, então tá bom, pastor, então não precisa mais de oferta, né? Afinal de contas, Deus já montou o tabernáculo dele mesmo. Errado? Totalmente errado. Porque esse pai que entregou o seu filho, constituiu o filho por cabeça e deu a esse cabeça um corpo. E esse corpo se chama igreja. Então nós passamos a contribuir no corpo de Cristo. Aí existe uma leva de gente na internet que vê essa coisa do pastor roubar e tirar dinheiro e doutrina do dízimo, e eles se revoltam, tá vendo? Não tem que dar para instituição nenhuma. Isso aí chama safadeza. Eles acusam os pastores de safados, mas isso é uma safadeza. Eles não querem dar nada. Então eles dizem, eu não preciso contribuir com nada e nem com ninguém. Eu só vou fazer as minhas coisas mesmo. E está errado, queridos. A igreja de Cristo, eu não falo da instituição, mas a instituição faz parte dela, ela se move com a voluntariedade do povo de Deus nela. E sim, nós ofertamos. Esse tabernáculo do Novo Testamento, agora representado na face da terra pela igreja, recebe as chamadas ofertas voluntárias, e recebendo essas chamadas ofertas voluntárias, faz a obra de Deus. Essa ordem, ela permanece no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um contribua conforme. E no versículo anterior, o apóstolo está falando, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, que é Deus, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo, sejam generosos, contribuam na obra de Deus, e isso vai render graças e glória ao nome de Deus. Não existe igreja que possa cumprir a sua obra de maneira eficaz e efetiva sem que o povo de Deus contribua nela. E assim o apóstolo Paulo diz, cada um contribua. Para quê? Para fazer essa obra de Deus ampla, suficiente, superabundante em todas as coisas. E nós vamos ter muitas obras a fazer.
O apóstolo continua: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, porque esse dom é inefável. Nós nos encontramos sexta-feira com um amigo nosso que estava retornando do Líbano. Ele esteve lá em 2 campos de concentração. Um campo de concentração para cristãos e um outro campo de concentração para não cristãos. Ele faz essas viagens várias vezes ao ano. E ele quer montar um escritório agora no Líbano para atender aquelas pessoas. Você acha que ele faz isso com vento? Você acha que ele faz isso com conversa? Você acha que ele faz isso com dinheiro do governo? Não. E o projeto, e olha, essa é uma coisa que meu coração treme de perceber. O projeto é pegar refugiados, pessoas que são perseguidas por causa da fé, nesses países árabes, e quando for insustentável, eles não querem trazer todo mundo, porque eles não querem acabar com a igreja lá. Mas quando eles forem de fato nominalmente perseguidos, poder trazê-los para o Brasil. Ok, legal, trouxe para o Brasil, e aí agora? Chega aqui, morre de fome? Não. Eles estabeleceram uma escola agora na Jordânia para ensinar português para essas pessoas poderem vir para o Brasil. Mas aí eles vão trazer essas pessoas. E aí? Nós vamos ter que arrumar emprego para essas pessoas, nós vamos ter que arrumar casa para essas pessoas, nós vamos ter que ajudá-las a se reestabelecer. Mas esse é o serviço cristão. E eu queria poder contribuir com esse serviço cristão. Porque ele é super abundante ao redor do mundo. Ah, mas a gente gosta tanto das coisas da gente, fala a verdade. E a gente mesmo tem tantas necessidades, não é verdade? E, gente, vou falar para vocês, meu carro quebrou. E quebrou mesmo. Por imprudência minha e porque é velho, mas quebrou. Eu vou pensar primeiro na minha necessidade, eu não vou pensar neles, não é assim que nós fazemos? Os irmãos da Macedônia não fizeram assim. Eles eram pobres, mas eles sabiam que tinha gente passando necessidade. Isso chama-se liberalidade. Essa liberalidade rende glória ao nome de Deus, porque isso é a obediência da nossa confissão. Deus nos dá, e mesmo na nossa pobreza, quando for o caso, Ele nos dá para aprendermos a sermos liberais. Segundo, as contribuições devem ser voluntárias. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Gente, ninguém precisa ofertar nada constrangido. Absolutamente nunca. Não deve ser nada feito por legalismo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, nem por constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Observem que em ambos os casos, a necessidade, no primeiro era a construção do tabernáculo, agora é a necessidade tremenda da igreja, tinha gente passando fome. Deus não estabeleceu quanto cada um ia dar. Deus não estabeleceu. Deem, sejam bondosos, sejam generosos.
Observem que em ambos os casos a contribuição deveria ser segundo o coração. Olha, a palavra aparece tanto num quanto no outro. Tem que ser um coração movido para fazer essas coisas. E o coração aqui não é aquela emoção do momento, constrangimento causado, quem sabe, pelas palavras de um líder, ou quem sabe alguém tomando conta das suas emoções e você fazendo uma bobagem. Não, nada disso. A contribuição deveria ser uma decisão clara, consciente de cada um, atendendo a um chamado de Deus e a uma necessidade. Então, essas contribuições voluntárias, elas também devem ser contribuições planejadas. Contribuir deve ser parte do seu estilo de vida. Contribuir deve ser parte do seu estilo de vida. De novo, o apóstolo Paulo. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, eu nem preciso escrever para vocês, porque eu já conheço a vossa presteza, a vossa prontidão, da qual eu falo para os macedônios. Eu me glorio. Olha, o pessoal lá de Corinto é generoso, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Eles planejaram, organizaram, levantaram o dinheiro, e ele diz, o vosso zelo estimula outros. Contudo, enviei os irmãos, esses que estão aí entregando essa carta, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês não me decepcionem, eu falei bem de vocês aqui. Não deixa a peteca cair. É isso que ele está dizendo. A fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, de que não fizeram o que deveriam ter feito. Então aqui está um princípio neotestamentário fundamental, chama-se planejamento. Tem muitas igrejas que fazem isso, ajudam as pessoas na sua vida financeira. Tem gente que não sabe viver financeiramente e começa a tropeçar nas pernas por não se organizar. Aí o que acontece? Você começa a gastar mais do que você tem, você começa a se envergonhar porque não consegue dar conta das coisas. Planejamento financeiro é uma coisa boa entre os cristãos. Nós devemos aprender a fazer isso, nos planejar financeiramente, para que a gente possa trabalhar com voluntariedade nessas coisas. Frequentemente a gente entende esses textos de maneira superficial, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, senta e vê como vocês vão contribuir e sejam ativos nisso. Façam isso. Não tenham só boas ideias. É certo que quando você vê uma necessidade, uma miséria, e o seu coração é tocado, você dá para alguma coisa. Eu podia falar aqui, quem sabe, lembram, 2 anos atrás, aquele irmão que veio foi do Sudão? Quem lembra? Que veio para um evento aqui, foi roubado aqui na entrada, não tinha nada, ficou sem roupa, ficou sem a mala, ficou sem coisa nenhuma. Lembram? Eu falei isso aqui na igreja. O que aconteceu? Aquele irmão saiu daqui com umas 2 malas de roupa, saiu com um computador, saiu com um monte de coisa. Provavelmente voltou um homem rico para o Sudão. É lógico que a gente vê uma necessidade e a gente quer ajudar. Alguns falam assim, mas cuidado, tá cheio de enganador aí. Eu sei. Mas a gente ajuda assim mesmo. Se entrega um dinheiro para alguém na rua que você fala assim, esse aí é drogado, bêbado. E daí? Bêbado não tem fome? A gente faz isso. A voluntariedade e essa coisa do momento, ela é importante. E vou dizer para vocês, eu sou pronto para cair em conto do vigário, tá? O cara começou a mexer com o meu coração, com as minhas emoções. Uma vez eu dei um dinheiro para um cara na beira da estrada, saindo de Curitiba. Eu dei naquela época, era 98. Eu dei 50, sei lá que moeda era naquela época para ele. O cara me enganou direitinho.
Aí, sabe aquela situação? Eu engatei a primeira do carro, acho que eu sou trouxa. Segunda, eu tenho certeza que eu sou trouxa. Na terceira, eu falei assim, eu sou muito trouxa. Muito trouxa. Mas eu aprendi uma lição, porque passou um tempo, um cara quase me arrancou muito dinheiro na porta de um hospital, com a história de que o pai dele estava na UTI, e eu estava visitando alguém na UTI, meu coração estava assim, meio inclinado, até que quando eu estava para fazer o que ele precisava, e fazer um cheque para o cara, eu falei assim, espera um momentinho, qual o nome do seu pai? E fui conferir na portaria. Quando eu voltei, o cara tinha desaparecido, é lógico. Então, a gente tem que ser cuidadoso. E no mundo tem trouxa. Eu me incluo entre eles. Mas, nós não podemos deixar de ser bondosos, porque existe gente má no mundo. Tá? Não devemos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí que eu tenho que tomar uma decisão voluntária diante da palavra de Deus e planejar essas ofertas. Deixa eu falar para vocês rapidamente como é que funciona a nossa igreja, tá? Chegar agora no final do ano, nós vamos construir um orçamento para o ano que vem. E a igreja precisa se organizar em cima de um orçamento. Nós não podemos ser irresponsáveis. A igreja tem os seus pastores, no caso o reverendo Jonatas é pastor de tempo integral, ele vive só do ministério pastoral, trabalha muito e ele precisa receber. Nós temos que sustentar essa estrutura que está aqui. E aí o que acontece? Nós vamos montar um orçamento, orar a Deus e falar assim, Senhor, abençoa, e dá coração voluntário aos irmãos. Porque pode chegar lá no meio do ano e não ter dinheiro para pagar um salário, ou para alugar o hotel. Tudo isso pode acontecer, irmãos. Tudo isso pode acontecer, mas nós temos que nos planejar. O planejamento é importante, daqui a pouquinho eu vou falar como é que nós costumamos planejar essas coisas. Qual foi o resultado naquela situação? Êxodo 35, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, etc. E no final da história, que é quando Deus passa todo o memorial descritivo do projeto, diz assim, então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu à presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para o serviço, para as vestes sagradas. Vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Agora deixa eu colocar um enigma aqui para vocês. Vocês lembram quem que é esse povo? Eles eram escravos no Egito e estavam saindo corridos do Egito. Você vai perguntar assim, mas pastor, onde é que eles arrumaram esses negócios? Vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu depois da última praga? Deus constrangeu os egípcios a darem essas coisas aos israelitas na saída da escravidão. Eles estavam com tanto medo porque os primogênitos já tinham morrido, que eles iam morrer. Eles falaram assim, nós vamos morrer todo mundo, vai embora, toma. E deram na mão deles. Eles saíram muito, gente de sandália no pé, saco nas costas e outro saco cheio de dinheiro, de ouro, prata e etc. Deus deu. E agora Deus move o coração deles para que eles trouxessem essas coisas para aquela construção. Verso 29, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. É assim que foi no Antigo Testamento, queridos. É assim que funciona no Novo Testamento. É assim. Deus podia fazer um milagre? Podia. Ele resolveu fazer milagre através de pessoas e de gente. E Ele faz. E Ele surpreende a cada dia com as coisas que Ele faz. Então, voluntarie-se
planeje, proporcione e peça que o Senhor disponha o seu coração. Como é que a gente faz isso na prática? Agora você vai fazer isso, mas pastor, como é que a gente faz na prática? Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que adotou a prática bíblica do dízimo. E você vai me perguntar assim, mas pastor, o dízimo é uma obrigação do crente, como é que funciona isso? Eu creio que o segredo para entender essa doutrina chama-se o padrão da proporcionalidade. É o padrão da proporcionalidade. Se você me perguntar assim, pastor, existe uma ordem bíblica no Novo Testamento de dar o dízimo? Eu vou ser sincero e honesto com você, não existe. E eu estou me comprometendo que isso vai para o ar e vai estar cheio de pastor bravo aí comigo. Agora, nós somos uma comunidade pactual. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Eu nunca vou constranger nenhum dos senhores a dar o dízimo. Você nunca vai receber um boleto na sua casa cobrando-lhe o dízimo. Esqueça disso. Mas como comunidade pactual, nós funcionamos através de pactos que nós fazemos. Nós temos o pacto de Deus sobre a nossa vida e nós pactuamos. Quer ver um pacto comunitário que nós temos? Aonde se reúne a Igreja Presbiteriana da Barra Funda? No Hotel Ibis. Que hora? 10 horas para o café, 9h15 para aqueles que vêm para a reunião de oração, 9h30 para aqueles que vêm estudar, 10h30 para aqueles que não querem tomar café e estão fazendo dieta. Aonde está isso na Bíblia, gente? Não está em lugar nenhum. Isso é um acordo entre nós. Nós acordamos isso. Nós temos uma ordem bíblica de nos reunir diante do Senhor no dia do Senhor. Essa é a ordem bíblica. Isso nós cumprimos. Muito bem. Nós fazemos uma série de pactos. Vocês que já são membros da igreja, vocês concordaram e pactuaram, por exemplo, em obedecer à liderança da sua igreja. Isso é um voto que você faz aqui na frente de submissão aos líderes da igreja, que são os oficiais da igreja, que são os pastores, presbíteros e diáconos. Esse é um pacto que nós fazemos. E aí você vai perguntar assim, mas pastor, então como eu devo contribuir? Ora, eu não preciso inventar nada, queridos. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação, nós concluímos que a ordem bíblica, sim, no Velho Testamento de dar o dízimo, é o padrão da proporcionalidade que eu devo adotar no Novo Testamento. Simples assim. Eu não preciso ficar agora, o dízimo é uma obrigação, isso me tira a alegria de fazer as coisas. Nada disso, queridos. Nada disso. Você tem que aprender a ter alegria nessas coisas que Deus nos ordenou. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém é obrigado a ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ninguém é obrigado a ser membro da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Você chega voluntariamente e diz assim, eu quero me tornar um membro dessa igreja. Ok, nós funcionamos desse jeito, você concorda? Aliás, se você é membro da igreja, você foi perguntado nisso. Você foi perguntado se você se compromete a sustentar a igreja com as suas orações, com a sua presença e com os seus dízimos e ofertas. É simples, não existe nada além disso, não existe um outro grande mistério. Mas pastor, essa é a pergunta que talvez devêssemos fazer. Eu posso dar mais? Porque o nosso coração costuma dizer assim, pastor, não dá para dar um descontinho não? Entre pastores nós brincamos, né? Não, estou fazendo uma promoção de dízimo a 8% lá na igreja. Quem sabe aparece mais uns.
Queridos, nós precisamos aprender os padrões bíblicos, formas de contribuir. Olha só como é que acontecia lá. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar. O apóstolo está dizendo assim: eu não quero esse constrangimento. Faz antes, eu vou precisar do dinheiro, vai ser necessário na obra de Deus, e façam isso com antecedência. Os próprios levitas, que eram os trabalhadores do templo, eles também, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentarei também oferta ao Senhor. Eles levantavam isso diante de Deus e eles mesmos davam isso diante do Senhor. Como é que aconteceu lá em Êxodo? Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração Deus moveu para fazerem essas coisas. Todos, verso 22, dispostos de coração, foram voluntários. Então, primeiro princípio, proporção. Segundo princípio, voluntariedade. Voluntariedade. Ninguém dá por constrangimento, mas dá porque o coração aprendeu, planejou e foi movido para isso. E assim, então, com alegria, nós vemos a obra de Deus na igreja caminhar. O que acontece, queridos, quando não contribuímos? Primeiro, existe escassez. Existe menos obra. Hoje eu comentei com um irmão, já falei para alguns outros. Minha próxima vontade como pastor, como líder, à medida em que a igreja crescer, é alugar esse andar todo para a igreja. Mas vai precisar de dinheiro. Mas Mauro, como vai? Eu não sei. É Deus quem sabe. Ah, você já tem? Não tem. Não tem. Mas Deus há de providenciar se essa for a vontade dele, porque por enquanto é a minha. Percebem? Se for a vontade dele, ele vai fazer, mas eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar para isso como igreja. Se não contribuímos, falta dedicação ao Senhor e à igreja, porque contribuição é dedicação, contribuição é consagração. E uma igreja, ela é feita de gente que se dedica. Se não contribuímos, a igreja está carente dos dons do Espírito. O apóstolo Paulo, quando lista os dons do Espírito em Romanos capítulo 12, ele fala do dom de contribuir. E esse deve ser exercido com generosidade. Agora, essa é uma graça que muita gente prefere deixar de dizer: não, senhor, essa graça o senhor não precisa me dar. Pode deixa os outros irmãos terem esse dom, eu não. Quando não contribuímos, é difícil encontrar comunhão, uma vez que se contribui para a igreja como se contribuísse para uma instituição filantrópica. Mas nós não somos instituição, queridos. Nós somos corpo de Cristo. Um corpo, um pedaço do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar da Barra Funda. Amanhã pode ser em outro lugar, a gente não sabe o que Deus tem reservado para a gente não sabe para onde a gente vai. O que é que faz vocês, o que é que faz com que nós sejamos igreja? O quê? Cristo, o nosso cabeça. Não é CNPJ, não é endereço, não é lugar, mas é a comunhão do povo de Deus. Então você não vai contribuir para uma instituição de filantropia, porque a igreja não é instituição de filantropia. Nem pode ser. Mas principalmente, quando a igreja não contribui, é porque falta a consciência de que contribuir é graça de Deus e é amor ao Evangelho. E é fundamental eu entender essa graça. É essencial. Faltou entendimento. Posso dar boa notícia para vocês?
Com a graça de Deus, nós temos sido supridos em todas as coisas até hoje. Nós temos supridos em todas as coisas até hoje. Deus nos tem suprido. Não faltou nada na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Deus nos deu parceiros, Deus nos providenciou a Igreja Presbiteriana da Lapa, Deus providenciou o projeto missionário cooperativo da IPB e Deus providenciou os irmãos fiéis aqui que dão as suas contribuições. E nós damos graças a Deus. Eu só estou falando aqui de uma das marcas da igreja que devem ser claras: um povo de coração voluntário. E que pode dizer, opa, 2017 está chegando e nós vamos fazer um belo de um orçamento legal, abençoado, porque nós somos uma comunidade de gente voluntária e fiel ao Senhor. Contribuir é graça, meus irmãos. Eu não sei se você já experimentou. Lá no livro de Provérbios tem um provérbio que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É um princípio. Eu podia pegar esse texto e forçar ele na goela de vocês, dizendo, faz aqui que Deus está garantindo. Não, não é isso, não, isso é um princípio. Deus nos dá um princípio aqui. E depois em 2 Coríntios, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. Por quê? Porque quem conhece a graça do Senhor Jesus Cristo quer participar na graça. Ele era rico e se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos da graça. Ricos da graça de Cristo. Você pode dizer que é rico, filho? Você pode dizer isso? Você pode dizer, eu sou rico da graça de Cristo? É isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos proceder. Com a riqueza da graça de Cristo.